Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos ler um texto bíblico. O livro de Jó, um único versículo do primeiro capítulo, e vamos combiná-lo com o Salmo 30, versículo 5. Livro de Jó, capítulo 1, versículo de número 1. Jó, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Agora, Salmo de número 30, versículo de número 5, também é um texto familiar, costumamos ler ou recitá-lo em momentos de dificuldade. Diz assim: Porque a sua ira dura um só momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero cumprimentar de uma forma especial o pastor Daniel Barros. Na sua pessoa, cumprimento os obreiros que fazem parte do ministério local. Agradecer pela confiança e por nos franquear a palavra para ministrar a oração da igreja. Quero agradecer ao pastor Julival pelo canal que Deus usou para estarmos aqui, e quero trazer uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação nesta noite. Queridos, o livro de Jó, a história de Jó, narrada em detalhes, o livro mais antigo da Bíblia, ele nunca esteve tão atual. O livro de Jó é um livro eminentemente científico, porque coisas que a ciência só iria descobrir agora, após século XX, já estão aparecendo e apontadas lá no livro de Jó. Jó, por exemplo, fala da película que revestia o dente, o esmalte dentário. Ele fala dos lençóis freáticos quando se refere às veias e os caminhos que a água percorre sobre a terra. Ele é um livro científico, talvez o mais científico de todo o Antigo Testamento. O livro de Jó também é uma pérola da literatura. O que tem de melhor na poesia hebraica está no livro de Jó. É uma joia da literatura mundial. É um livro teológico, porque antes que aparecesse o fenômeno do triunfalismo no meio de nós pentecostais, antes que aparecesse a chamada teologia da prosperidade ou a confissão positiva, todos esses aspectos e arcabouços doutrinários já estavam lá, combatidos e condenados no livro de Jó. Mas o que mais nos chama a atenção neste livro, e que é a essência, a razão de ele existir, é a história narrada que tem como seu protagonista este homem chamado Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem que, além de crente, era um homem próspero, realizado na sua estrutura familiar, era um empresário bem-sucedido, possuía uma posição social de destaque. Existem versículos ao longo do seu sofrimento em que ele fala de um período em que exercia a função de juiz naquela cidade, e era, para resumir a sua posição, o homem tido como de maior envergadura do Oriente. Se nós lembrarmos que o Oriente era a região mais desenvolvida do mundo da sua época, não seria exagero dizer que Jó estaria entre os homens mais poderosos do mundo da época. Só que quando o texto bíblico nos apresenta esse personagem, ele credencia esse personagem no cenário bíblico pelas suas características
características espirituais que o definia como homem de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem reto, era um homem sincero, íntegro, temente a Deus e que constantemente se desviava do mal. Após apresentar as suas qualidades de homem de Deus, nós temos então o relato daquilo que ele era como homem da sociedade. Um homem que era um empresário bem-sucedido no ramo dos transportes, no ramo do tecido. Haja vista que ele criava ovelha e nós sabemos os derivados que advêm da criação de ovelhas. Um homem que era também muito bem-sucedido na criação de camelos, que era o animal mais importante, o animal mais precioso que se tinha na época, e descreve também a sua situação familiar. Mas a Bíblia diz que, apesar de toda essa riqueza e prosperidade, apesar da envergadura de homem de Deus que Jó era, sobreveio sobre ele aquilo que o Novo Testamento irá definir como o dia mau, como o dia da adversidade, como a noite do choro, em que todos nós que servimos e tememos a Deus, um dia passamos, alguns estão passando, ou outros certamente haverão de passar. Aquele dia em que as lutas e as dificuldades trazem incertezas, e sobre alguns até mesmo a dúvida de que estão ou não na direção de Deus, estão ou não aprovados por Deus, estão ou não debaixo de uma proteção divina. O dia mau chegou na vida de Jó. E quem estava protagonizando esta situação aparece pela primeira vez no cenário bíblico de uma forma clara. A Bíblia diz que havia uma reunião em uma região celestial, onde os filhos de Deus e os anjos estavam reunidos. E Satanás, o adversário, ali aparece, ainda que não houvesse sido convidado. Quando ele aparece naquela reunião, Deus, sabedor da sua motivação, toma a iniciativa. Porque nós sabemos que Deus nunca pode ser pego de surpresa em coisa alguma. Deus sabia porque o diabo estava ali, sabia que ele estava para acusar, e tomando a iniciativa diz: de onde você veio? Sabia, mas precisava perguntar, havia um propósito. Eu vim, na tradução mais moderna, de rodear a terra e perambular por ela. E aí, você viu na terra o meu servo Jó? Qualidades: homem possuidor de 3.000 camelos, homem possuidor de 7.000 ovelhas, homem possuidor de 500 juntas de boi, de 500 jumentas, bem sucedido? Não. Qualidades: homem temente a Deus, sincero, íntegro e que se desviava do mal. Vamos tocar isso em miúdo. A prosperidade de Jó, o sucesso de Jó, a sua ascensão social era advinda das suas qualidades como homem e mulher para aqueles que não são homem de Deus. Escute, havia a ordem certa dos valores. O homem de Deus é abençoado. O homem de Deus é bem sucedido naquilo que ele faz. O homem de Deus tem a prosperidade o acompanhando em tudo que ele se propõe a fazer, porque ele é homem de Deus e não o contrário. Hoje a teologia da prosperidade inverteu a situação, né? Você será homem de Deus se for próspero, mas a ordem dos fatores, nesse caso, altera o produto. O próprio Deus dá testemunho de Jó. E dando Deus testemunho de Jó, o diabo faz aquilo em que ele é especialista. Ele bota um porém, uma interrogação na fidelidade de Jó. A resposta do adversário é: como é que alguém como Jó não pode ser crente? Como é que alguém como Jó não vai crer? Aonde ele bota a mão, as coisas prosperam.
o seu gado aumenta sobre a terra, sua riqueza cada dia mais está crescendo, a família é abençoada, usufrui de saúde. Jó é crente porque tudo está bem, porque tudo está indo de vento em popa. Qualquer um é fiel desse jeito. E Deus disse: tudo bem, eu estou colocando uma permissividade para que você vá e toque em tudo que ele tem. Aleluia! E vamos ver se você está ou não blasfemando. A acusação do inimigo era que Jó era crente por interesse. Ele estava motivado pelo egoísmo e o interesse pessoal. E que uma vez as coisas dando errada, e que uma vez as coisas não saindo como ele imaginava e pretendia, a sua fé em Deus ficaria abalada. E o texto bíblico diz que Satanás sai da presença do Senhor. Amanheceu um dia como qualquer outro. O sol brilhava como qualquer outro dia. Os animais, a criação estava no pasto. Os empregados que eram muito ao seu serviço estavam supervisionando. Seus filhos estavam reunindo, fazendo aquilo que era de costume, se alegrando, festejando, se banqueteando. E de repente, em uma sucessão de eventos catastróficos e inimagináveis, a vida de Jó, em um único dia, é colocado de ponta a cabeça. Tudo estava indo bem, mas de repente agora tudo estava desandando. A primeira notícia é que a sua grande empresa, vamos assim dizer, de tração animal, os bois, as juntas que lavravam, juntamente com ele também estavam as jumentas, haviam sido roubadas. No segundo momento vem o segundo empregado trazendo a notícia de que as 7.000 ovelhas haviam sido queimadas. E aqui há uma introdução na narrativa que me chama a atenção. O empregado que traz a notícia que as ovelhas morreram, e com ela todos os empregados, diz: fogo de Deus caiu do céu e queimou absolutamente tudo. O que valoriza a situação que Jó enfrentou é que, ao contrário de nós, ele não sabia que estava no olho do furacão, porque o diabo estava levantando contra a vida dele. Jó não sabia que por trás de tudo isso estava o inimigo. E se ele soubesse, ele teria uma motivação a mais para perseverar, para permanecer, para não desistir. Durante todo o momento, Jó e aqueles que estavam ao redor da vida dele acreditavam que de um jeito ou de outro tudo que estava acontecendo era diretamente uma ação de Deus. Quando o empregado disse que fogo do céu de Deus caiu e matou todas as ovelhas, imaginemos, igreja, 7.000 ovelhas carbonizadas em pleno campo aberto, certamente foram raios que caíram, e junto a elas o corpo de todos os empregados que estavam acompanhando aquele rebanho. Ainda não havia um segundo terminado de falar, chegou o terceiro e trouxe a notícia dos camelos que também foram roubados. Mas a última notícia, que era a pior de todas, foi deixada para o final. Eu imagino que se Jó em algum momento pensou: o que falta acontecer ainda? A pior pancada, como nós usamos dizer na Bahia, o diabo deixou para o final. Os filhos de Jó estavam reunidos, o vento veio do Oriente, derrubou a construção, a casa onde eles estavam, e todos morreram. Aí a Bíblia fecha um hiato que eu costumo raciocinar nas entrelinhas. O texto não dá detalhes porque ele é narrativo, ele não é descritivo. Mas imaginemos nós, Jó, a sua mulher, os 4 empregados que sobraram, indo até o local da tragédia, removendo os escombros,
tirando pau, pedra, entulho, recolhendo 10 corpos, para abrir 10 sepulturas, e sepultar em um único dia, do maior ao menor, do primogênito ao mais novo, seus 10 filhos. Eu não conheço ninguém na história da humanidade que tenha passado por situação semelhante. E acontecendo isso, a Bíblia diz que em tudo isso já não pecou, porque ele, apesar de não saber, estava dentro de um projeto de Deus para amadurecê-lo e levá-lo a um grau de intimidade maior com aquele quem ele servia. Glória a Deus. Escute bem o que eu vou dizer nessa noite. Há um texto bíblico no Novo Testamento que diz que todas as coisas contribuem e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Absolutamente nada acontece na minha e na sua vida e no entorno daqueles que estão próximo a nós sem uma causa, sem um motivo, sem um propósito chamado propósito divino. É importante reconhecermos e tomarmos isso como ponto de partida para tudo que nós vivemos, porque fazendo isso nós reconhecemos aquilo que a Bíblia está a todo tempo a dizer. Deus é soberano, Deus tem o controle da situação, Deus sabe o que faz, é Ele que permite, é Ele que manda, ou é Ele que está na frente, controlando os detalhes, e ainda que não entendamos, Ele sabe o que está fazendo, aleluia. Nessa situação, Jó, alguns capítulos adiante, o livro de Jó nos diz que houve um segundo momento em que o diabo volta à reunião sem o convite necessário. E ele está lá para fazer mais uma investida. Ele chega para Deus e Deus disse: e aí? Percebeu que mesmo você se levantando contra ele, incitado, sem causa, ele continua crente? Percebeu que ele ficou pobre, mas ele está crente? Que ele perdeu a família, mas ele ainda está crente? Percebeu que ele perdeu o nome, a honra, a riqueza, que agora ele está no ostracismo social, mas que ele continua crente? Aí, pastor Daniel de Barros, o diabo pronuncia uma frase, e antigamente quando eu pregava essa mensagem, eu costumava intitulá-la desse jeito: um dia recebi uma orientação do Espírito que eu estava dando muita bola para Satanás, quando eu dizia: o dia em que o diabo falou a verdade. Ele é o pai da mentira, ele é homicida, mente desde o princípio, nunca se firmou na verdade, mas existem 2 momentos na Bíblia em que o diabo falou a verdade, fora do contexto e com um propósito maligno. Quando ele apareceu no deserto e disse para Jesus, citando o Salmo 91, lança-te daqui para baixo, estava falando a verdade, quando ele disse, está escrito. Mas antes disso ele apareceu aqui em Jó, na presença, na reunião que havia, onde Deus estava reunido com os anjos, ele disse assim, pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. É verdade ou não é? O homem faz qualquer coisa para não morrer. Eu costumo dizer que se Deus trabalhasse dessa forma, não haveria tempo que coubesse os fiéis na terra, porque se Deus quiser que todos os desviados voltem para a igreja, é só colocar numa situação entre a vida e a morte, que o desviado, quando sabe que ele vai morrer, a primeira coisa que ele pensa é em aceitar Jesus e voltar para a igreja para não ir para o inferno. Quando alguém vê a morte, flerta com a morte, quando alguém, sendo ele crente ou não, passa no vale da sombra da morte, lá, homem valente, leão, vira gatinho e mia, porque ninguém quer morrer. O diabo falou a verdade, mas no propósito maligno. Meu Deus. Ele disse, se Jó pensar que vai morrer, ele vai chutar o pau da barraca
vai te negar e vai desistir de ser crente. Deus disse, vai lá. Ele está na tua mão. Faça o que quiser com Jó. Porém, limite. Não tire a sua vida. Isso se chama soberania. Não tire a sua vida. O nome disso é: você vai fazer apenas o que eu permiti, porque a vida dele tem dono, a vida dele está guardada, a vida dele está protegida, e quem manda na vida dele sou eu. Vamos abrir um espaço aqui para falar daquele parente que você tem que estar lá no meio do desviado. Talvez aquele membro da sua família que está escravizado nas drogas. Talvez aquele que tenha se tornado marginal, ou alguém que a todo momento você ora e intercede, temendo receber a notícia: mataram, morreu, desceu à sepultura. Escute bem, quem está no controle da situação é Deus. O diabo pode ser classificado como um cão raivoso, preso a uma coleira e acorrentado, mas na ponta da corrente, quem está segurando ela para colocar limite é Jeová. Ele só faz o que Deus permite. Vai arrastar. O diabo sai da presença de Deus, fere Jó de uma chaga maligna que vai da ponta do pé ao alto da cabeça. Alguns estudiosos acreditam que aquilo era furúnculos. Outros acreditam que era uma doença de pele. Não sei o que era, mas se foi furúnculo, aquele homem não sofreu pouco não. Porque quando sai um furúnculo, e na Bahia a gente chama de caroço, né? Se for debaixo do braço, a gente fica parecendo uma pomba de asa quebrada, não consegue baixar o braço, sofre muito. Se for nas náguinas, tem que sentar de lado, dormir de um lado só. Um furúnculo faz isso. Um furúnculo. Se a pele já tiver amadurecido e cair, deixar o tecido colar ali, não pode mais puxar. Se puxar, só Deus sabe o que acontece. Imagina se realmente foi furúnculo. Se Jó estava coberto de furúnculo do pé à cabeça. Imagina se foi uma doença de pele, pode ser que tenha sido porque ele teve que deixar a cidade e foi para cinza, onde ficava o lixão de Uz. Agora ele já não tinha mais nada. E Deus está falando comigo e contigo aqui nessa noite. Ele perdeu o patrimônio, ele perdeu a riqueza, ele perdeu os filhos, ele perdeu também a honra, ele perdeu a posição social, e ele perdeu agora a coisa mais preciosa que o homem tem depois da sua salvação, que era a saúde. E no momento em que Jó mais precisava da mulher dele, ela também lhe faltou, porque o casamento dele tinha acabado. Mas a ele ainda não havia perdido a sua confiança. Há um jargão que usamos no nosso meio, mas ele é verdadeiro. O homem que perdeu tudo, o homem que perdeu tudo, mas que ainda não perdeu a sua fé e a sua confiança em Deus, ele tem tudo, porque a qualquer momento Deus pode mudar essa situação. Mas ai daquele que tem tudo e não tem Deus, ele não tem nada, porque o que Deus não deu, o diabo leva. Existem 3 frases impactantes no livro de Jó. 3 frases a nos ensinar muito. 3 frases que se enquadram em situações das mais adversas na nossa vida. A primeira grande frase de impacto de Jó, ele pronuncia, e o endereço é para a sua mulher, para os seus amigos que foram consolá-lo. Um deles registra no capítulo 4, que indo no propósito de consolar, ouvindo o que havia acontecido com Jó, ele tem um encontro com o Espírito que o faz arrepiar os cabelos da cabeça. Ali já ficou debaixo de influência maligna. Aí o consolo virou acusação. A frase é para os seus parentes que sumiram. Eles existiam, porque lá na frente a Bíblia diz que os seus parentes se condoeram e foram lhe dar presente. Mas onde estavam os parentes quando Jó vivia o auge da sua prova?
A sua mulher, quando ela diz amaldiçoa esse Deus e morre. Se fosse uma tradução livre, hoje estaria escrito assim: Jó, contextualizando para nós. Acabou o dinheiro, patrimônio foi embora, você está doente, à beira da morte, os filhos estão mortos, somos motivos de zombaria, e eu vou te dar um conselho: desiste de fé, desista de Deus e morra em paz. Quando ela disse isso, amaldiçoa o teu Deus e morre, ela estava dizendo assim, ó: eu estou pulando fora do navio. Ele está afundando. Você é o capitão, afunde com ele, porque, ó meu bem, tchau, fui embora. Se vira! E quantas vezes na vida, homens e mulheres têm o seu companheiro, a sua companheira, faltando no momento em que mais ele ou ela precisa. Verdade, meu Deus. Quantas vezes no momento em que todos abandonam e a companheira ou companheiro é aquele que deveria ficar até o final, é o primeiro a desaparecer e não dar notícia. Jó ficou sozinho, não tinha mais amigo, não tinha mais parente, não tinha mais família, não tinha mais mulher, mas quem não poderia deixá-lo, o mais importante, estava ao lado dele, o amigo mais chegado que irmão. Você conhece quem é? Jesus Cristo, o Deus poderoso, aquele que avalizou a sua fé, aquele que investiu em Jó. Porque quando Deus disse assim: vai, toca em tudo que ele tem e veja se você não está blasfemando, Deus estava dizendo: ó, não se escandaliza não com a comparação, vou assinar um cheque em branco e eu tenho certeza que não vai bater sem fogo. Nesse aí eu confio, eu conheço ele. Prova, aperta, cerca de todos os lados e vamos ver se ele é ou não homem de Deus. O diabo, quando viu a mulher de Jó falar isso, ele deve ter ficado em expectativa. E aí Jó pronuncia a primeira grande frase de impacto. Ele disse para quem quisesse ouvir, sua mulher, seus amigos, seus conterrâneos, os parentes, aonde se chegasse a notícia, ouviria a frase de Jó: eu saí nu do ventre da minha mãe. Ou seja, nasci sem nada. Quando eu morrer, o meu caixão, a minha lápide não vai poder colocar tudo que eu tinha lá dentro. Então eu saí nu e vou voltar nu. Agora eu reconheço uma coisa: se um dia eu fui juiz, se um dia eu tive terra, se um dia eu tive dinheiro, se um dia minha família foi estabilizada, se um dia eu fiz feliz no casamento, se um dia eu tive saúde, quem me deu foi Deus. Foi Deus, não era meu, era dele. Eu fui porque ele me fez ser. As coisas deram certo porque tinha a mão de Deus. E eu sei que ele é soberano, ele deu. Era dele, ele resolveu tomar. Se Deus deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem um casamento equilibrado e feliz? Deus. Quem prospera o negócio? Deus. Quem faz a família estar em paz? Deus. Quem honra o homem e a mulher desta terra, na casa, no trabalho, na igreja, no emprego, na faculdade? Deus. Ah não, foi o pistolão, foi o contato tal, foi o irmão fulano, foi aquela ligação. Tudo isso foi o instrumento que Deus usou, mas na ponta do processo estava assinado Deus. É por isso que você tem que honrar a Deus. É por isso que você tem que dar glória pelo que aconteceu a Deus. Ele usou o homem, mas quem fez foi ele. Diga amém.